Vidas Negras de Esporte. Capoeira. Domício Proença Filho. Vive o risco entre o céu e o chão. A cintura é o jogo. É o voo das mãos, bailam os pés. A queixada é a banda, o falcão. Vem, irmão, é preciso regar a pratação com o gesto do mestre. A batida de mão é o olho no olho, é o lampejo, é a fagulha, é o do refrão. Vai, irmão, planta um grito. Capoeira. Domício Proença Filho. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E hoje eu ofereço essa conversa para Claude Dias, Hélio Amazonas, Jorge Luiz Carvalho, Nilva da Silva Dias, Noedi Monteiro, Roberto Bonifácio, Roberto Evaristo e Suede Fernandes. Salve! E hoje eu tenho o prazer de conversar, né, com Edson Robson. Salve, Edson! Bem-vindo, querido. Muito obrigado a sua presença, da sua gentileza aqui, Edson. Salve, boa noite a todos. Obrigado, Olha, Edson. Se apresente, querido, por favor. Estou aqui. bom, meu nome é Edson Robson Alves dos Santos, sou advogado, capoeirista, escrevo nos Cadernos Negros desde 2002, ativista do movimento negro, estou sempre aí na luta. Moro em Carapicuíba, São Paulo, é isto. Sou casado. Não, e querido, me conte dessa sua literatura negra, porque desde 2002 são 22 anos, né, que já está escrevendo e colaborando com os Cadernos Negros. O que é isso? O que é colaborar com os Cadernos Negros? Correto. Na verdade, os Cadernos Negros é uma verdadeira escola. Não só escola, mas também ela abre o acesso, ela dá oportunidade dos escritores, publicarem seus trabalhos. Porque, infelizmente, o mercado ele visa só o lucro e tem a questão do racismo também, né. Dependendo do que você vai falar, eles não aceitam, eles querem colocar as palavras na sua boca. Por exemplo, para falar da capoeira, não interessa, para falar das religiões de matriz africana, não interessa. Então, nós encontramos muita dificuldade. E o Quilomboje, os Cadernos Negros, foi uma porta de uma abertura para nós. Foi muito importante. E eu aprendo com eles, com os vamos dizer, com os que estão lá há mais tempo, com o Cult, com o Márcio, com a Esmeralda, você aprende muito com eles. Pra mim foi uma maravilha participar dos Cadernos Negros, porque permitiu esse meu crescimento, e eu percebo a evolução da minha escrita também. Eu pego o meu primeiro poema que foi publicado e olho atualmente como é que eu estou escrevendo, eu percebo a evolução, a preocupação com a escrita e tal, então é muito É, importante. e isso é legal sempre, eu peço, né, que você conta para gente como que é esse processo de escrita. Você manda o processo lá e quais são a aceitação ou não, como que é o processo de inclusão do conto, do poema no Caderno Negro? Ó, existe um período primeiro, um ano é conto, no outro ano é poesia, vai sendo alternado. Quando está próximo da publicação, uns 3 meses antes, 4, eles mandam um uma ficha de inscrição, e nessa ficha de inscrição tem todas as normas que você tem que seguir. Inclusive, número de, por exemplo, de livros que você vai receber para poder doar ou para poder vender, você tá tudo lá especificado, é uma espécie de um contrato, você tem que seguir aquilo. Se você tiver interesse, você participa. Eu participei, preenchi todos os requisitos, mando de volta para eles. No começo era mais difícil, porque era tudo pelo correio. Hoje nós estamos fazendo isso pela internet, facilitou bastante o nosso trabalho, mas no começo não foi fácil não, né. Você pagar o correio, tudo, levar aquele pacotão lá dos contos ou mesmo dos poemas. Então hoje houve muito avanço, mas no começo era difícil, foi difícil encarar. A pessoa pensa que é fácil, às vezes fala assim: "Ah, você publica nos cadernos negros, eu também vou publicar". Mas aí quando ele vai lá, ele vê, que é trabalhoso, mesmo atualmente é um pouco trabalhoso, a pessoa desiste, porque não é fácil não. Você tem que ter muita gana e garra para poder Com encarar isso.
E porque tem uma leitura também, tem uma discussão entre você, um griot, um orientador lá, e você. Exato, é verdade, é Sim, verdade. legal, legal. E aí, como foi essa primeira vez que você foi lá? Tá, aceitou? Como foi? Ó, é como se fosse o nascimento de um filho ou de uma filha. Você fica feliz da vida, né. Inclusive eu até separei aqui, ó, o meu primeiro poema foi Na Brisa da Noite, o título do poema. Hum, Foi o primeiro publicado. E eu fiquei feliz. Primeiro que eu estou falando aqui um pouco da capoeira. Esse poema porque não na minha opinião, não existe uma forma de você escrever. A forma você pode escrever de diversas formas. Em 10 minutos você pode escrever um poema, você pode andar na rua aí, ver um fato que desperta a atenção, você chega em casa, escreve um poema. Você observando ou você lendo um livro, você escreve um poema. Então não existe vamos dizer, uma receita. Né. E também não é só dom, você tem que ter o hábito de escrever, e você vai desenvolvendo, não basta o dom, você tem que se dedicar àquilo, ler bastante para poder ir desenvolvendo. Então, por exemplo, eh, esse foi o meu primeiro poema, Na Brisa da Noite. Eu vou até ler ele rápido aqui, não, para as pessoas entenderem. leia tranquilamente, querido, inteiro, por favor. Ó, na brisa da noite, ao caminhar na estrada escura, lá vem o capoeira de peito aberto com toda a formosura. Carrega seu patuá que lhe protege das armadilhas, becos, cantos e ruas. De vista aguçada, ouvido alerta e mente aberta, lá vem o capoeira de peito aberto com toda a formosura. Não teme, mas não duvida. Presta atenção em tudo que tem vida. Ele ama, canta, sofre e chora. Sorri quando avista seu amor no nascer da aurora. Lá vem o capoeira com seu berimbau, de peito aberto com toda a formosura. Esse foi meu primeiro poema publicado num livro, né? Eu fiquei feliz da vida. Não, com É certeza, com certeza, com muito certeza. bom. E E foi, daí, sim. para minha surpresa, o Márcio e a Esmeralda entraram em contato comigo, e tem um professor na Universidade de Massachusetts, a FOLAB, o nome dele, FOLAB, e ele escolheu um poema meu para poder publicar num livro deles lá, um livro bilíngue que os estudantes lá dessa Universidade de Massachusetts, eles iam estudar os poemas nossos. Pô, eu fiquei muito feliz. E no mesma na mesma publicação, né, e falando da capoeira, que é o jogo da vida. Isso aqui, eu fiz ele musicado, inclusive, né? Porque dá para cantar em forma de ladainha. Aí o que, que eu falo? O título é O Jogo da Vida. Capoeira é luta de libertação. Capoeira é a nobreza de viver. A busca amorosa da verdade. As mãos no chão, os pés no ar. No mato ralo o jogo da vida. Os livros não contam, mas meu mestre canta. E os negros criaram a capoeira. Na fétida senzala o canto ecoava. O movimento dos corpos no bater do atabaque, coro de boi. As palmas marcavam o canto no vai e vem do gingá. O birimbau surgiu para comandar o toque de Angola, ladainha. Na volta do mundo, o jogo, a capoeira evoluindo. No São Bento pequeno, a técnica. No São Bento grande, o combate. O negro a lutar, o negro a lutar. Eu ia para lá, mas não vou. Vou pro jogo da vadiação. A brisa do mar me chamou. Pra roda, meu amor, eu no pé do berimbau, na boca da roda, caô, cabecilhe, a ladainha levando meu coração, a pele inflamando, axé, rezei meu Salomão, uma louvação pro gunga berimbau, um beijo no patuá, capoeira vai jogar, capoeira vai jogar. No corpo a revolta latente, na mente a história corrente, no olhar o brilho reluz, a luz da lua crescente, na roda meia lua de compasso, a rasteira deitado, o martelo pulado, o chapéu de couro, o martelo voador, na face o corpo, o amor, liberdade e axé São Salvador. Ele é extenso. Aí foi publicado, fiquei mais contente ainda. É Lógico, interessante. merecido. E bom, Viu que eu fiz ele em forma de ladainha, porque é possível você cantar ele. A maioria dos meus poemas, ele é como se fosse uma melopeia, você consegue cantar. Não são todos, mas a maioria já sai já como música, né, eu consigo cantar eles. tá, e me conte disso, assim, por favor, porque assim, é interessante, e principalmente você falou rapidamente.
Você é um negro, está ali, tá atuando, movimento negro, na região de Carapicuíba. Carapicuíba, para quem não sabe, é uma cidade, município independente, próximo da região vizinha da região Oeste. metropolitana, oeste, né, da região metropolitana de São Paulo, né, caminho trem, né, tem um ônibus, tem toda uma vida lá, mas é uma cidade dormitório, tem todas umas características. Como que é esse movimento negro em Carapicuíba, Chico? É, o movimento negro aqui em Carapicuíba, ele nasceu na década de 80. Eh, Era o movimento o Centro Afro-Brasileiro André Rebouças, que foi um dos primeiros que surgiram. Já existia um trabalho cultural voltado à questão do negro, mas um movimento, assim, organizado enquanto grupo para poder se articular e lutar contra o racismo, não tinha. Por exemplo, meu pai, ele tinha um grupo de cultura que era o Brasil Luanda Dança, depois ele teve um grupo de samba reggae que era o Grupo Minirá, mas o movimento negro, ele tinha seu trabalho paralelo. E com o tempo, esse grupo que fundou o André Rebouças, eles fundaram o Movimento Negro Solano Trindade, foi mudando de nome. Depois do Solano Trindade veio o Movimento Negro Unificado, um grupo de trabalho do MNU. Hoje, atualmente, tem um grupo aqui do MNU. Existe a O Negro também, que está aqui na região, e nós dialogamos, conversamos, né? Fazemos algumas atividades conjuntas, né? Então, o movimento aqui em Carapicuíba ele nasceu na década de 80, 1980, 81. Eu era um jovem ainda, né? Eu comecei muito novo, junto com o professor Roberto, Laércio Lopes, que foi vereador, inclusive, aqui em Carapicuíba. Hoje ele é juiz federal da Justiça do Trabalho. E temos várias pessoas que militaram. Tem a Valquíria, né? Tem a Célia. Então, a militância aqui tem bastante, é grande. E nós conseguimos aprovar o 20 de novembro, uma série de coisas. Por exemplo, eu estava na coordenadoria da igualdade racial aqui do município. Nós conseguimos organizar o Conselho da Igualdade Racial, festa de Cosme e Damião, o plano de trabalho para as religiões de matriz africana. Então, nós fomos pegando toda a demanda do movimento negro e fortalecendo essa demanda. E principalmente para quem não sabe, né, qualquer conselho que você consiga fazer, principalmente nessa instância municipal, não é facilitado pelo executivo. Então, é uma batalha, não é uma coisa que o executivo chama e fala, tive vontade. Imagina, ele não tem. Então, é um trabalho de diversas gestões, né? Muitas vezes de uma É, vida, né? Falar fez o eles tentam, conselho não é fácil. eles tentam esvaziar, na verdade, né? Eles tentam esvaziar, não dá condições, não dão estrutura para você, você tem que ir no peito mesmo para conseguir desenvolver um trabalho sério aqui, né? Mas nós não se preocupamos, não, nós vamos para cima, né? Nós vamos para cima mesmo. Não, porque também, e é uma coisa importante para se entender, porque depois dele instalado assim, pelo menos assim, legalmente instalado, você precisa das instalações físicas. E aí também é outra Outra batalha, epopeia, é outra é batalha. verdade. Porque é um órgão que, né, que tem que ter o apoio, aí uma secretaria que vai dar o apoio, aí uma fica pulando para outra, questão de sala, telefone, né? Hoje computador, aí você fica lá, aí tem os conselheiros que colocam e não dão espaço. É uma batalha, não é só É você verdade. conseguir se instalar, mas se conseguir se manter, né? É que nós aprovamos na Câmara mesmo assim, foi uma lei que nós fizemos, o prefeito não teve como não dar continuidade, né, porque mudou a gestão, quem entrou, acabou com tudo, mas aí nós fomos para cima, ele teve que fazer a votação do conselho, instituir um novo conselho, né, mas não foi fácil não. Não, com certeza. Não, e isso é um espelho em todas essas. É importante ter o conselho, é importante ter. Não, é importante ter todos os conselhos. A gente está aqui falando do Conselho Negro, né? Do Conselho Racial, do Conselho Negro, como que cada município se agrega. Para também fortalecer o estadual, que precisa, que também passa por Sim, essas questões todas, e para também fortalecer o federal, né? Então, esses fortalecimentos é importante, porque daí tem trabalho de verba, trabalhos em conjuntos que são feitos. Assim, isso é é interessante. é porque uma coisa que eu percebo que nós estamos conseguindo é despertar.
não só nos negros, mas nos brancos também, a necessidade de lutar contra o racismo. O Nelson Rufino, que é um poeta, para mim, é um gênio, ele diz que o dono da dor sabe como dói. Então, nós que somos negros sabemos como é que é o racismo pega nós. E quando você começa a envolver o branco também nessa luta, porque não basta ele ser contra o racismo, ele tem que ser antirracista. E nós aqui em Carapicuíba, nós tivemos um contato muito forte com o professor Florestan Fernandes, que era o sociólogo. Ele chegou a vir aqui 2 vezes na atividade que nós fizemos, e nós tínhamos um contato muito próximo. E também nós tínhamos muito contato com o próprio Abdias, né. Eu fiz um curso do IPEAFRO em 1986, lá na PUC, PUC São Paulo, e eu reparei que ali a grande militância do movimento negro estavam lá presentes. A Dolmair Ogboni, o Batista, Milton Barbosa, o que infelizmente que faleceu recentemente, o Flavinho, Flávio Jorge, Tá? todas essas pessoas, Adonias, eu tive contato, assim, a Lélia Garcia, porque no curso foi o professor Joel Rufino, eu era novo, eu tive aula com o professor Nelson Rufino, o Jaime Pinsky, o próprio Abdias, Elisa Marques, que é a esposa dele, então, tudo esse pessoal estava lá nesse curso. E eu tinha o quê? Uns 15, 16, eu tinha 16, 17 anos mais ou menos. Eu já saía de lá bravo, porque você aprendia muito, você via uma outra história do Brasil, né. Então, foi muito importante a formação. E a poesia, ela é uma forma de formação também, né, não deixa de ser uma forma de formação. Porque, por exemplo, eu escuto muito as pessoas, eu ficava até meio assim contrariado, né, consciência humana, nós precisamos ter consciência humana, não é consciência negra e tal, eu ouvia muito. Aí eu falei assim: "Eu vou escrever um poema sobre esse assunto, né". Mas aí eu escrevi, saiu nos Cadernos Negros 39, eu escrevi um poema que é o seguinte, o título é Consciência Humana. E o que que eu falo nesse poema? Ser humano? Onde está o ser? A consciência humana oculta o desumano preconceito discriminador. O racista, eloquente falastrão, alardeia a humana consciência. Meras conjecturas. No agir, lide uma omissão. Preserva a exclusividade. Abomina a pluralidade. Sua real preocupação, garantir os quinhões dos seus, inumanos descendentes. Consciência negra, ação afirmativa, da diversidade no poder, justa oportunidade do ser. Então foi uma resposta que eu dei para essas pessoas, porque eu ficava doido, eu falei: "Esse negócio de Não, consciência humana e tal", é uma pra descaracterizar a branquice, nossa luta. é uma muita branquice isso, é muita branquice. Muita, Pois muita é. branquice. Aí eu escrevi esse poema, foi publicado no Caderno Negro, fiquei contente, e sempre quando eles colocam aquele autor lá, o Freeman, e aquelas frases lá distorcidas, eu vou lá e coloco meu poema. A minha resposta é meu poema. Eu Faz ponho o muito poema na bem. tua. Faz muito bem. Porque é interessante isso, né? Que as pessoas temem muito, têm um temor de que né? Todos nós tendo direito, a faixinha de direito não é finita. Ah, é só 10 e a gente não. É direito para todos, todos nós temos direito de exercitar isso. Correto, Você ter direito não quer dizer que eu não tenha. Então, por que eu fico brigando por essa outra coisa que ou não é da minha conta? Ai, isso é consciência verdade. humana. Ai, consciência negra. Consciência negra é outra situação, né? É uma questão do racismo. Né? Porque quando você começa a falar, ah, precisa ter consciência humana, falou, né? Parou? Você É, parou, né? Você está querendo buscar uma outra conversa que é para inexistente. não se fazer nada, né. Começa a Né? descaracterizar para não fazer nada, Para para não se deixar como fazer. tá. Porque eles não querem, pô, meu filho trabalhando lá, nada contra, né, mas meu filho pode virar um pedreiro. E eu digo a elite, né, a elite tem medo do que as pessoas pobres alcancem coisas melhores, né. Infelizmente é assim que eles pensam. Não, e acham. Não, o problema não é medo das coisas menores, é medo de eu não ter mais as coisas menores. Porque, assim, ah, a saída de todas essas situações, né, é pela educação, é pela informação, Correto, né, é pela cultura. Né? E nós aqui, escritores, é por fazer prosa e fazer poesia, fazer poemas, mas é pela educação. É isso, o é caminho verdade. nosso, se não somos herdeiros, herdeiros assim financeiros, né? Já estou fazendo um gancho para o que a gente vai falar para frente. Não somos herdeiros financeiros, somos herdeiros de um olhar, de uma questão afro, de uma situações outra. Esse nós somos herdeiros,
e que a gente quer propagar. Mas não somos herdeiros financeiros, então a gente não vai ter empresa, a gente não vai ganhar. verdade. E ele É tem. igualdade, educação, mas com igualdade de oportunidade, né? Igualdade de Exatamente, oportunidade. Aí você exatamente, consegue abrir. exatamente. O professor Kabengele Munanga fala muito sobre isso, né? E ele tem razão, porque se você tem uma desigualdade pretérita, e você coloca, por exemplo, o nadador lá, o, o Cielo, para disputar comigo e com o Plínio, o Cielo vai ganhar, porque ele tem todo um preparo anterior. Então, e Exatamente. é isso que eles precisam observar, né? Eles não observam, não. Não, 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 não observa. Ou quando quer observar, observa só da beira da piscina para frente, não que o outro teve na beira da piscina antes, né? Não, É verdade. é só o pulo que a gente vai dar na piscina e porque você não nada, a água é igual para todo mundo, né? As raias são do mesmo tamanho, tarará, tarará, mas eu gostei, é o pretérito, esse pretérito que a gente está querendo, né, para os nossos filhos, para a gente, mas é para os nossos filhos, para Ele nossas. tem um preparo para disputar em igualdade. O ponto de partida, tem que ser igual, né, e não é. O ponto de Não, partida é diferente, aí fica difícil. exatamente. A minha beira da piscina nossa é um pouco mais atrás, né? Então a gente tem que dar umas andadas até lá, né? Essa Verdade. outra questão que você falou, eu estou debulhando um pouco, né, a sua descrição. Você falou isso, falou da capoeira, que a gente vai falar dessa questão do movimento dele, e aí você falou como advogado. O que é isso? O que é essa linhagem de advogado que a gente vê lá de Gama, tá vindo para cá, de outros negros, né? Outros negros e negras que partiram por essa questão né, da advocacia, do direito. O que foi isso, querido? O que é isso, Bom, né? eu advogo desde 94. Esse ano aqui eu vou completar 30 anos. E não é fácil, não é fácil. Quando eu comecei, eu observava que tinha poucos negros e negras. Pouco, dava para contar no dedo, assim, 2, 3. E quando você vai para audiência, ou quando você está trabalhando, ou mesmo atendendo um cliente, você percebe a diferença. Então, por exemplo, se eu chego perante um juiz na Justiça do Trabalho, um juiz federal, ele já olha assim para você meio assim. E um teste que eu faço, eu sempre fazia, ainda continuo fazendo, eu falo bom dia, boa tarde, e dependendo do jeito que o juiz responde, eu já sei que vai ter briga. Se eu ver que um juiz, você vê que é um juiz ignorante, ele não vai responder, ou não vai dar muito, sabe? Aí eu penso, ah, tá, então se prepara, que eu vou com os dois pés no peito, né? Lógico. Eu não dava moleza, né? Já discuti com o delegado, já discuti com o juiz, mas de forma respeitosa, né? Não dando chance também para eles. Mas existe uma resistência. Por exemplo, um colega meu que é juiz federal e ele é negro, entravam na sala dele e eu quero falar com o juiz. Aí ele, sou eu, pode falar. Aí a pessoa tomava um susto. A mesma coisa, eu tive um cliente que nós ganhamos uma ação trabalhista e teve um acordo, a empresa parcelou e pagou todas as parcelas, né, do acordo. E aí o cliente chegou para mim e disse, doutor, ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu entrei aqui na sala, conversei com o doutor, ele assim, mas esse advogado magrinho, pequenininho, isso aí não é de nada, não vai dar em nada. Mas aí quando eu fiz na audiência, lá vi o doutor falando, parecia um leão, né? Aí ele falou, eu gostei, né, eu gostei, tal, ele agradeceu. Então, essa é a visão que a sociedade tem, a pessoa toma um susto, ah, mas você que é um engenheiro, você que é um médico, negro, teve até aquela polêmica dos médicos cubanos, né? Porque a imagem que eles têm do médico ou do advogado, né? Loiro, olhos azul, né? 2 metros de altura, não sei. Então, eles têm uma outra imagem e o tratamento é diferenciado. Eu não tenho dúvida, né? Tanto do juiz como da polícia, né? A polícia, ela vê o negro, ela vai lá e aborda, revista, faz tudo. Agora o da Alphaville, o do Pacaembu, das áreas nobres, eles nem tocam, eles não fazem nada. Então tudo isso eu levo para o meu poema, para minha poesia, e declamo. É bom, a poesia pode ser uma arma de libertação, de defesa da democracia, de liberdade, e é isso que eu procuro fazer nos meus poemas. Eu não fico em cima do muro, não. Meu poema ele sempre bate. Dependendo do assunto, eu vou para cima mesmo, não quero nem saber, né? Faz muito bem, querido. E aí, Inclusive, às vezes, você pega o próprio
Pois não. Desculpa. Às vezes Não, você pega alguns, que não você pega alguns que não têm um conhecimento, o ignorante, e às vezes até no seio do movimento negro, você tem que estar explicando o ABC para ele, da importância das ações afirmativa, da questão da união do negro, então você tem que ficar, sabe, e ele: "Não, mas eu sou meio clarinho, tal", e começa a distorcer a luta. não, porque é aquilo que a Não gente é já fácil. conversa, também não é fácil, porque assim, somos negros, temos uma história em comum, somos diferentes, porque a gente tem um negro criado em Carapicuíba com o samba rock, é diferente desse negro de Santo André, É com verdade. outra coisa, tem essas diferenças, e também tem esses estágios de consciência, que eu chamo de estágio de consciência, né? De perceber assim que essa nossa luta, ela é em conjunto. Ela é o meu ganho é o nosso ganho. Eu E não é ficar contra o branco, não né, é, não é contra o branco, não é nós contra o queremos branco. essa diversidade aí. Por enquanto não é contra o branco, porque quando É, for também vai piorar. Por enquanto não é, né? E é isso é verdade. para se entender. Não é contra o branco, bem colocado. Mas é entender que a gente precisa desse apoio. Tá, tudo bem, você não concorda com algumas coisas e não precisa concordar. E nenhum quilombo, além de falar de união, essa coisa, quilombo não é uma coisa igual, não é todos assim. Mas é trabalhando junto, entendendo esse trabalho junto e percebendo que alguns trabalhos eu não sei fazer, então vou estar aqui atrás apoiando. Tem outros trabalhos que eu não posso fazer por X motivos, mas eu vou apoiar, não vou prejudicar. E ou Sim, eu posso não apoiar estando na frente, mas apoiar de algumas formas, entender. Né? Então, eu tem entendo. formas de apoio. Não dá para a gente exigir a luta igual para todo mundo. Não precisa se expor, né, tem pessoas que não gostam de se expor, né, tá na linha de frente, né, Justo, então não tem justo, problema. justo. É sempre Se a gente falar de literatura, era o Luiz Gama. No movimento, o Luiz Gama ia correndo na frente. No com movimento, certeza. o Machado de Assis não ia. Ele ia ficar atrás por circunstâncias dele, por características. Ó, tudo bem, vocês vão aí na frente porque eu sei, eu trabalho melhor assim aqui. É isso, né? E interessante você fez me lembrar do Lima Barreto, que o Lima Barreto ele sucumbiu nesse processo, né, porque ele Também. sofreu racismo, uma série de coisas, e ele foi, vamos dizer, exterminado, né, no processo. Já o Luiz Gama já iria mais para frente mesmo, já discutia. Já o Lima Barreto não, ele foi uma pessoa, tinha uma consciência, mas sofreu muito, Sofreu infelizmente. muito. Porque também, e isso as pessoas precisam dizer e entender também, que esse racismo ele tem uma influência, ele dói, ele machuca e ele faz a gente sucumbir. Faz muitos de É, nós sucumbirmos, faz muitas vezes durante a nossa luta, durante esse Robson Leão, que às vezes não é é, verdade, ele é todo dia leão, sim, mas tem dia que ele acorda e fala, eu não quero fazer, eu queria ficar tranquilo, é, né? é verdade. Tem isso, né? Se você não tomar cuidado, destrói você. É um processo, assim, destrutivo, Destrói, né, destrói. mesmo quem tem consciência, que tem uma visão, eles você pega o que eu conheci ele pessoalmente, conversamos, o Hamilton Cardoso, por exemplo. Não sei se Uhum. você conheceu o Hamilton Cardoso, jornalista Não do pessoalmente, mas movimento negro. conheci. Eu conheci ele pessoalmente, ele veio aqui em Carapicuíba várias vezes. E ele, se eu não estou enganado, ele se suicidou, né. Quer dizer, ele era assim, uma exponência dentro do movimento negro, um intelectual do movimento negro. O racismo ele é tão perverso que ele faz esse tipo de coisa. Ele Se você não muda tomar do ego, tomar cuidado, psicologicamente destrói você, destrói, né. destrói. Então, isso é uma outra questão, que também a cura, né? Uma das curas é a poesia, uma das curas é a prosa, uma das curas é falar isso em voz alta, É a capoeira, é a capoeira, isso você vai essa contar aí agora, já ótimo, é a capoeira, mas também é você ser acolhido pelos seus. Ouvir falar, pô, eu sim. entendo. O que eu posso Se ajudar? você sentir, falar: "Pô, olha só, eles estão junto comigo, nós estamos fazendo uma coisa correta. Eles são meus irmãos, meus brother", né. São meus É brothers. verdade. Eles vão fazer esse corre lá na frente agora para até eu recuperar, porque depois eu vou fazer. Legal, E querido. você não esquecer dos irmãos também, né, porque não adianta você subir, e aí você vai para outra classe lá e esquece os que estão aqui, né, é complicado. Não, aí você vira pinta preta, entendeu? É, E você, nós temos exemplos, por isso que a pessoa vem, eu chamo de
afroconveniência, né? O movimento da afroconveniência. Quando é conveniente, é negro. Quando não é, não é negro, né? É, não é? É marrom Tem essas bombom. coisas. É, tem essas coisas. E a capoeira, querido? E a capoeira? Me conte. Então, eu falei que eu peguei minha OAB em 94, quando foi em 95, no dia 20 de agosto de 1995, eu peguei a minha graduação de professor de capoeira, né? Eu treinava desde 86 até 95, cerca de 9 anos para poder ser professor. Mas antes disso, eu já tive contato, né? Antes de eu começar a treinar capoeira, eu já tive contato, porque meu irmão jogava na década de 60 lá na República, na Praça da República. O meu tio também dava aula de capoeira, então eu observava muito isso. E eu já vi uma coisa assim que eu era criança, eu lembro até hoje, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, um rapaz foi para cima de um capoeirista, né, num desentendimento lá, e o capoeirista deu 2 meia-lua de compasso, eu fiquei olhando a perna dele passar, fiquei maravilhado, falei: "Eu preciso treinar isso aí", eu gostei. Aí eu fui saber era capoeira. Aí com o tempo foi passando, o meu irmão começou a treinar capoeira antes de mim, inclusive, eu tenho um irmão que tem 1 ano e pouco mais novo que eu, e ele entrou antes, depois eu entrei também, começamos a treinar, e eu fui desenvolvendo. Só que eu gosto muito de escrever, de compor as músicas, né, de capoeira. Então esse é o meu forte, mas eu consigo tocar praticamente todos os instrumentos, né, porque e esse também foi um outro passo para mim ir pra capoeira Angola. Eu me formei na capoeira do estilo Capitães da Areia, né, do mestre Anante das Areias. O meu mestre, ele é formado no mestre Bradesco, aqui na região, que é um mestre muito conhecido. E eu estou há 11, 12 anos treinando só capoeira Angola. E existe uma certa diferença de uma capoeira que eles chamam de contemporânea para capoeira Angola. Hoje, atualmente, eu estou no grupo de capoeira Angola Irmãos Guerreiros, e que foi fundado lá no Rio Pequeno, mas que está em Taboão da Serra, em São Paulo. Mestre Marrom Oliveira e Mestre Baixinho. Eu estou nesse grupo. Então, a capoeira, não só a capoeira, mas eu acredito que o, o esporte, a corrida, os treinos, o exercício, ele tira o estresse, ele alivia. Então, quando você tem muito assim, você é muito agitado, ela te acalma um pouco, ela te dá o controle. Aquilo que o mestre Pastinha diz, né? O capoeira tem que ser uma pessoa calma, o mais calmo possível. Você não pode entrar no jogo da pessoa e se desestabilizar. E aí ele fala uma outra coisa que eu aprendi, tanto o mestre Pastinha como o mestre João Grande. O mestre Pastinha fala que quando o capoeirista corre, você não tem nada que ir atrás dele. Você não precisa. Se o capoeirista não pegou nada de você, não está com nada seu, por que você corre atrás do capoeirista? Aí ele pergunta: por que o capoeirista corre? Você sabe? Então, ele corre para não matar. Então, ele evita a confusão. Ele não fica nas portas de bar, né? O capoeirista ele não fica. Aí já é o mestre João Grande que fala que você não deve ficar dentro de bar. O capoeirista não tem que procurar sempre estar fora. Você não pode entrar onde você não pode sair. Porque lá a pessoa pisa no seu pé, tal, aquela confusão, pronto, aí a desordem, né? Aí você vai entrar na confusão. Então, essas coisas eu venho aprendendo com a capoeira. A capoeira é uma terapia também, ela ajuda, tira o estresse, e se precisar, você vai mostrar o outro lado dela. Que as pessoas acham que a capoeira é uma dança, é uma brincadeira, mas a capoeira ela tem o lado violento dela também. Se precisar, a capoeira ele enfrenta 5, 6 brincando, né? Pode ter uma derrota? Pode, mas para pegar um capoeirista bem treinado é complicado. A pessoa tem que sambar muito. Com Então certeza. a capoeira me deu isso, ela me deu essa. E sem contar que você tem que se apropriar da sua história. Eu não sou a favor da pessoa vir querer ensinar para mim uma coisa que não é da raiz, né? É que nem aquele famoso bolinho de Jesus. Quer dizer, o acarajé virou bolinho de Jesus? Que negócio é esse, né? Que absurdo, Capoeira bobagem, que gospel. bobagem, É, que bobagem. é. Capoeira gospel, isso, outra coisa. Então eu fico doido com essas coisas. Então, assim, então eu tenho que conhecer. Por isso que eu entrei na capoeira, porque o cara assim, o cara nada contra uma pessoa que se identifica com a capoeira e ser branca, querer treinar. Mas aí o cara vem querer dar aula para mim e eu sou negro. Não, peraí, eu vou estudar capoeira a fundo. Se o cara vir discutir comigo, ele vai ter que estar bem preparado, né? E aí eu vou dar umas cascadas nele numa boa. Então, é nós se apropriar da nossa história, né? Não eles fazer a apropriação cultural.
das Não, nossas raízes, e isso é distorcer roubo. tudo. Isso é roubo. É, É roubo. é. Apropriação é muito comportado. É roubo. É um roubo descarado. É um roubo descarado. Legal. Vou pedir para você declamar mais um poema e a gente vai fazer um outro momento aqui. Você pode fazer essa gentileza, querido? Posso sim, ó. Bom, eu tenho um poema que eu escrevi para minha mãe, e tem um poema que eu Boa. escrevi para meu pai. Eu tenho do meu pai e tenho da minha mãe. E por que que eu escrevi esse da minha mãe? Eu fiz um exame, a OAB todo ano faz exame de sangue nos advogados, né? Para ver triglicérides, essas coisas e tal, como é que tá no sangue, se tá bem. Aí eu fiz um exame, tem um item que estava lá, etnia, afro-americano. Aí eu tô: "Meu, afro-americano?". Aí eu fui pesquisar, né, na verdade, o meu pai é descendência africana e minha mãe descendência de povos indígenas. E aí eu visitei minhas tias, tudo cara de índio, é índio, você olha assim e fala: "Isso aqui é índio", né. Eu nem mandei as fotos, mas se olhar a foto das minhas tias do lado materno, tudo índio. Aí eu escrevi esse poema para minha mãe, né, que é Linhagem Materna, o título do poema, Linhagem Materna, dedicado a Maria da Glória Alves dos Santos. Aí eu falo: "Das terras devastadas, alcei minha linhagem materna, em lustosa de outrora, dos templos de Santo Amaro, Teodoro Sampaio de agora". Aí eu explico: minha mãe, quando ela nasceu, o município era Santa Amaro da Purificação. Aí houve um desmembramento quando criaram o Teodoro Sampaio e Lustosa, que é a cidade que ela nasceu, passou a pertencer a Teodoro Sampaio. E por coincidência, Teodoro Sampaio é um negro, né? Na história, ele é negro, não sei se ele é engenheiro, É mas foi um engenheiro. estudioso, É uma pessoa bem engenheiro. conhecida. É engenheiro, É sim. engenheiro, engenheiro. Aí eu continuo. Terras dos potiguaras, dos carijós e dos desaparecidos caetés, habitante das margens do Rio São Francisco, praticante da antropofagia, terra dos tapuias e tupinambás, valentes e guerreiros, da Barra do Paraguaçu, do Rio Sergimirim, Traripe e Subaé, inimigos tradicionais dos abatiras, tronco dos aimorés, povos escravizados para o plantio da cana nos engenhos. Em Feira de Santana encontro reminiscências dos paiaiás de manhã. Então, eu acredito que a minha mãe era descende dos paiaiás e a minha família, assim, lado materno, tudo é daquela região de Feira de Santana, né. A do paterno, embora meu pai nasceu em Vitória do Espírito Santo, o meu lado paterno é tudo de Salvador, né, Cruz das Almas, Salvador. Então eu escrevi esse poema para minha mãe, e aí escrevi um outro para meu pai, mas o do meu pai eu fiz ele em estilo cantado mesmo, né. Ele era da Beleza. nação Angola, ele era da nação Angola, o dele foi em estilo de música mesmo, né. Sim, E peço só um momento antes de você começar a ler, porque hoje, excepcionalmente, esse nosso momento griot que a gente faz, né? A gente vai falar do. Né, a gente não, imagina. Desculpa, Robson. O Robson vai falar do pai dele, Mestre Bolinha. Então, isso é uma introdução para esse poema, assim, que aí o Robson vai entendo, nos orientar. entendo. Bora lá. Eu escrevi já vai entrar no Não, momento? é você. Começa você declamando para ele, por favor. Tá bom, vou pegar ele aqui, ó. O título do poema pode falar? Por favor. Filho de Angola é o título do poema. Dedico esse poema em memória a meu pai do Valtércio Alves dos Santos, mestre Bolinha. Nasceu em 15 de setembro de 1926, a 11/7/2003. Mas eu digo o seguinte: bate o tambor, manda mensagem pro céu. Orixá na terra, filho vai pra aldeia. Divisa Urangolaê, divisa Urangolaê, cateto, cateto xalufã, cateto catendê, cateto de Angola, cateto malê, a riqueza dos versos vem do saber tatá. Epaó, lua, epaó, epaó, lua, epaó, fonte do saber, raiz cultural,
Panteão dos deuses Orixalá, ondas do mar, rainha Odoiá, filho de Angola, quer levar Tatá, Tataruque é meu irmão, Tatá, Tataruque é meu irmão. Dias caminhadas, sol alumia, noites de lua, as estrelas brilham, a riqueza dos versos vem do saber, tatá, tataru, que é meu irmão, tatá, tataru, que é meu irmão. Esse foi o que escrevi pro meu pai. E nos conte quem foi Mestre Bolinha, me conte aí. Você já deu os dados, 15 de setembro, 26. Sim, o Mestre Bolinha, o, assim, coincidência do destino, e o meu avô, que era o pai dele, Guilhermino José dos Santos, ele trabalhava com explosivos. E ele foi a Vitória do Espírito Santo trabalhar na construção de uma ponte, a ponte grande lá. Tem a ponte pequena, tem a ponte grande em Vitória do Espírito Santo. E aí meu pai acabou nascendo lá, mas era para meu pai ter nascido em Salvador, né, na Bahia, porque a família é tudo de lá. Aí com 4 anos meu pai voltou para Bahia, na casa da minha avó, da minha bisavó, e ele com 6 anos aproximadamente, nessa época meu tio, que é o tio Valdemar, não tinha nascido ainda, só o tio Fernando, que é o mais velho, e meu pai, eram 2 irmãos. E teve um problema com ele lá, que o pescoço dele sentiu que parecia que estava torcendo o pescoço e tal. Aí a minha avó e minha bisavó falou que era o Molu, que ele teria que colocar ele lá durante 3 meses para poder se preparar, aprender as músicas, tudo. Então ele começou desde criança no candomblé. A minha avó e bisavó tinham um terreiro ali na Rua do Curuzu, número 121, na década de 30, 34, 33, mais ou menos. E só que a minha avó, que é a Maria Luísa dos Santos, que é a mãe do meu pai, ela morava na Rua da Goméia, lá em São Caetano. E essa Rua da Goméia tinha vários terreiros, inclusive o do terreiro do Joãozinho da Goméia, era lá. Aí meu pai ele começou a manter esse contato com o Joãozinho da Goméia desde lá de São Caetano. Ele foi para o Rio de Janeiro na década de 50. E eu tenho um irmão que nasceu em 46, mas ele nasceu em Salvador. Porque meu pai ficava fazendo essa ponte aérea, né? Quer dizer, eles iam de ônibus, de trem, mas ele ia para Salvador, ele voltava para o Rio de Janeiro. Então, inclusive, foi lá que ele conheceu, na década de 50, na Praça 15, lá, o Solano Trindade. Ele conheceu porque ele estava andando na rua, ele ouviu um som, assim, um batuque e tal. Aí ele parou e foi lá olhar. E era o Solano Trindade que estava ensaiando o grupo dele para poder viajar para Varsóvia, no Festival de Cultura da Juventude. E aí, como meu pai ele já era ogã, ele fez umas demonstrações com o Solano e ele gostou. Ele gostou da demonstração e convidou ele para participar do grupo. Meu pai começou a participar, em 1953 foi isso. Quando chegou em 55, eles viajaram para a Polônia, que tem até a foto que eu mandei do elenco. O elenco ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Varsóvia de navio. O Solano ele foi de avião. O Solano Trindade ligou, falou, pessoal, vocês precisam ir, né? Essas fotos que você está mostrando agora, isso aí já é do Japão, né? Foi em É do 72. Japão, é do Japão. Eu era criança, né? Então eu tive que, por isso que eu fui, é, eu, eu era criança, por isso que eu tive que pesquisar, conversar com as pessoas que conviveram com meu pai para poder obter mais informações, porque eu tenho poucas dúvidas, mas tenho. Por exemplo, se meu pai tocava no terreiro de Joãozinho da Goméia, lá em São Caetano, eu não tenho certeza, mas existem indícios. Agora, em Duque de Caxias, eu tenho certeza que ele tocou, por causa do tempo, e o Solano Trindade ele tinha um contato com o Joãozinho da Goméia também, eles tinham um contato, se apresentavam juntos, né? Então, essa dúvida eu não tenho, mas em relação à Bahia, eu tenho uma certa dúvida. Por exemplo, aqui é uma peça do meu pai, Correntes Ligada, que ele apresentou ali no centro de São Paulo, na Praça da Sé, um apoio da prefeitura, ali do governo do estado. Essa outra que ele tá com esse brusão é lá no Japão, essa foto é de 72. Eu tinha o quê? Tinha 9 anos, né? Eu era muito pequeno. Mas resgatei tudo, né?
fui pesquisando, levantando. Aqui essa foto que ele está com o braço levantado é da peça de teatro que inclusive eu tenho uma cópia dessa peça, né, Correntes Ligada, né. Oba! É interessante a peça que ele escreveu. E o meu pai, ele não tinha uma formação, assim, pode dizer, escolar, e a visão política que ele tem, eu acredito que ele pegou muito do Solano Trindade, porque o meu pai tinha em certos aspectos, tinha umas posturas boas, mas só que ele viveu numa época que era muito mais forte uma série de coisas, o machismo e outras coisas mais, né. E eu, mesmo criança, já presenciei certas coisas assim, que minha mãe ela era uma banha baixinha, parecendo índia, mas ela era briguenta, minha mãe não dava moleza para o velho, né. E eu já vi certas coisas assim que eu falei: "Pô, mas, o pai está errado, não pode fazer isso não". Então, mas mesmo assim ele teve uma evolução, ele foi crescendo, ele tinha um, assim, eu posso dizer, tinha um coração legal, um coração bom, porque ele se emocionava com a situação das pessoas, ele tinha esse ímpeto de ajudar as pessoas, então acho que é legal. Certe Ó, essa foto aqui, pode, ó, essa foto não, aqui de baixo aqui, sim. é o Messi Thier, esse que tá com o cabelo black é o Messi Thier. O Uhum. Messi Thier é formado do Messi Canjiquinha, lá de Salvador. Ele é mestre de capoeira. O que está do lado dele é o Messi Brasília. Inclusive o Messi Brasília gravou 3 composições minhas que eu escrevi, de capoeira, ele gravou. E do lado do Messi Brasília, tá meu pai tocando o agogô. Lá no fundo tem um outro rapaz que eu coloquei o nome aí, mas eu não recordo de cabeça, né. Acho que é Gilson o nome dele, acho que é Gilson. E então essas fotos aí são de 72, 72, 73, eles ficaram um ano no Japão, ficaram um Nossa. ano. Eles tiveram que ir para a Coreia para poder renovar o visto, depois voltar para o Japão, ficaram mais tempo. E levando o som brasileiro, essa história, essa gingado, esse momento. E era o samba rural que eles faziam, era a capoeira, era a dança da fita, eles tinham uns quadros que eles faziam lá e eles ensaiavam muito, né. E eles qua na verdade, quando eles chegaram no Japão, começaram a apresentar tudo, teve algumas divergências, eles quase tiveram que voltar. Mas daí meu pai, o Brasília chamou meu pai para poder, ajudar a manter o grupo unido, e aí eles ficaram lá um ano, porque o pessoal gostou do trabalho. Mas no começo foi difícil, né, porque alguns viram a chance de ganhar dinheiro, assim, mais fácil fazendo outras coisas. E aí meu pai teve que conversar com todo o elenco, tal, porque meu pai ele era mais tranquilo, tal, o Brasília já era mais bruto, o Mestre Brasília já é mais bruto. Meu pai tinha uma conversa mais amigável, o pessoal se convenceu e conseguiram ficar um ano lá. Foi interessante. Com certeza, com certeza. E me conta assim, Mestre Bolinha, quem que é esse aí? Quem é esse que o Robson está resgatando, o Mestre Bolinha? Aí que tá, quando se fala em mestre, a primeira coisa que vem na cabeça é mestre de capoeira, mas o mestre de obra também pode ser um mestre, né. Aí você é mestre através das suas ações, das suas atitudes. Eu até conversei com uma pessoa essa semana, que ela veio falando assim: "Ah, esse negócio de doutor, tal", eu falei assim: "Ó, para mim o fato da pessoa ter um doutorado, um mestrado não significa nada. Eu quero ver a prática dele, o que que ele faz, como é que ele trata as pessoas, né, principalmente as pessoas simples, né. Porque se a pessoa trata, um outro ser, só porque ele não tem um estudo, de uma forma, agressiva ou grosseira, para mim ele não é nada, né, ele não é um nada. E às vezes a pessoa ela tem um título para poder humilhar as outras. "Ah, eu sou doutorado, tenho isso, tenho aquilo", para mim pouco importa, você pode ser o que você for. A única certeza que eu tenho é que você vai morrer um dia, né. Eu já falei isso para alguns doutores, né, eu já falei. E porque tem gente que fala assim: "Ah, você é advogado, não é doutor?". "Não, pode me chamar de Edson Robson, comigo eu não tenho essa frescura não. Não tem esse negócio de doutor não", porque às vezes você se prevalece de um status, de uma posição para humilhar, e eu já vi isso acontecer e já comprei briga já fui discutir quando eu vi a pessoa maltratando o outro lá, porque era um coitado, aí eu fui para cima. Falei: meu, você é um imbecil, meu, você não é doutor, você não é nada". Então, aí eu falo: "Quem é o Messi Brasil, o Messi Bolinha?". O Messi Bolinha é uma pessoa, assim, simples, ele particularmente gostava muito das danças,
eu não digo folclóricas, né, mas das danças do povo. Então ele fazia Bumba Meu Boi, Maculelê, Maracatu, tudo que envolvia a cultura, ele se interessava. Ele era coreógrafo, né, porque ele fazia as danças dele, os movimentos, as peças de teatro que ele escreveu. Então ele era uma pessoa, assim, que ele amava a cultura. E muitas vezes eu falava para o meu pai: "Ô pai, o senhor vai fazer o show lá, não nós não vamos pagar nada para o senhor?" Ele ia de graça, tal, fazer o show. E aí quando os filhos começaram a crescer, nós começamos a mudar essa coisa dele, né. "Não pai, não vai não, o senhor tem que valorizar o que o senhor faz, né, o que o senhor faz é cultura, é arte." Inclusive um dia eu conversando com a dona Raquel Trindade, ela falou assim: "Ó Robson, quem faz cultura, eh" não é fácil você viver de cultura, da arte, é muito difícil, né. Eles chamam nós de loucos, tal, né, porque nós fazemos isso, mas é o que nós gostamos de fazer, sabe. O meu pai fazia, eu faço, tal. E ela tem razão. E o meu pai ele era desse tipo, às vezes as pessoas, eh, planejavam um show, ele ia lá, fazia tudo, a pessoa estava recebendo dinheiro e não dava nada para ele, né, quer dizer, usava ele pra fazer a apresentação, eu ficava doido, né. E aí quando eu comecei a ter mais consciência e meus irmãos também, mais velhos também, começaram a ter consciência, nós começamos a barrar isso. E aí que meu pai começou a ser, assim, mais valorizado, né, pelas pessoas que ele achava que eram amigas, né, que estava do lado. Então, ele é uma pessoa, assim, que a própria Raquel falou isso, que ele era um autodidata. Ele estudava, ele pesquisava e ele tinha facilidade para transformar uma coisa assim, uma coisa assim do cotidiano que aconteceu, em peça ou numa música, ele já bolava, já fazia tal. Então, é interessante. Beleza, beleza, sim. Contar, ver essa. E essa foto aqui? Me conta dessa foto aqui. No centro É, nós temos Ângela Maria, certo? correto. É. Se eu não estou enganado é na no Quitandinha, né, o boate Quitandinha. Provavelmente eu não era nascido, né, nessa época, porque meu pai está bem novinho aqui do lado aqui da Ângela Maria, né. Se eu não estou enganado, quem está atrás dele lá é o Alfredinho, que era um dançarino, um exímio dançarino, dançava muito mesmo. E o meu pai ele trabalhou com muitas pessoas, né, assim, inclusive famosas, né, pessoas conhecidas. Só que ele estava sozinho, né, ele não tinha os filhos e as filhas junto com ele na época, tudo pequenininho, né, eh, mas ele chegou a fazer apresentações com a Ângela Maria lá no Quitandinha, acho que na rua no Quitandinha, na boate Quitandinha. E ela tá bem nova aí, né, Tá sim, tá sim, tá sim. mas ele fez trabalho com vários artistas, viu, com certeza. E isso tudo que você está recolhendo do seu pai é para. Pra concluir a biografia. Na verdade, o que que eu penso? Tem informações que eu não tive acesso, e se no futuro eu obter essas informações, eu vou ter que fazer uma segunda edição, vou ter que atualizar, mas a biografia minha ela já está pronta já, eu fechei ela, mas pode acontecer de eu pegar informações, mas tem que ser pessoa, assim, com muito mais tempo de vida antiga, né, porque, muitas coisas se apagaram, né, com o tempo, e eu consegui resgatar algumas coisas através, inclusive, da entrevista que eu fiz com essas pessoas que conviveram com ele, conheceram ele no dia a dia, né, que é a dona Raquel Trindade, o mestre Quenura, o mestre Brasília, né, todas essas pessoas. Aí o Liberto, que é o filho do Solano Trindade, que é o único que está vivo, né, dos filhos, que eu não estou enganado, é o Liberto, que a dona Raquel já faleceu já, a Godiva também já faleceu, o Chiquinho, que é o ele foi assassinado pela ditadura militar lá no Rio de Janeiro, né, então só o Liberto que está vivo. E eu mantenho contato até hoje com ele, né. Já fizemos alguns trabalhos juntos, de sarau de poesia, ele me convidou, eu fui lá ele está morando no Rio Pequeno. Fui lá, fizemos, declamamos poemas juntos, tudo. Tenho foto inclusive com ele, tudo, né. É uma pessoa extraordinária. Beleza, agora você abriu para as fotos suas, aí você vai contar dessas suas fotos aqui, querido, por favor. Ah, tá certo. Então, essa foto aqui, quem está do meu lado é a esposa do Vitor Trindade, é a Elis Trindade. Essa com a Ela dor é na uma cabeça. exato, ela é a esposa do Vitor. Eles fizeram apresentações lá na praça do Imbu. Vitor Trindade é neto do Solano Trindade. O Vitor Trindade é neto do Solano Trindade, é isso mesmo. E
eu conheço todos lá, né, porque eu frequentava lá, eu era criança, eu tinha 3, 4, 5 anos de idade, olha lá, né. Mas eu lembro, porque é muito marcante, a dona Raquel, ela tinha uma imposição, assim, um jeito de falar com as pessoas, né, de tratar as pessoas com educação, então isso aí cativava, até as crianças gostavam dela. Eu lembro até que no sepultamento dela eu fui, e tinha uma creche, assim, de frente ao Teatro Popular Santa Trindade, tem uma creche, e todas as crianças estavam na grade. Todas as crianças da creche estavam lá olhando ela passar. Ela tinha muito, assim, um carisma com as crianças. Eu notei isso. Aí, essa outra foto aqui é a Cícera. A Cícera é uma das fundadoras do teatro lá. Isso já é o Teatro Popular Solano Trindade, né, que eles Sim, fundaram o teatro, que é lembro. é a continuidade do Teatro Popular Brasileiro que meu pai participou. Como se fosse uma continuidade. Então a Cícera ela é da direção do teatro. E ela é esposa do Caçapava. Caçapava, ele é percussionista, é professor, é luthier, né, ele faz instrumentos, tudo. Então, ela é a esposa dele. Beleza. Mais uma aqui. Esse é o Caçapava. O Sim. Caçapava é mestre da percussão, ele é luthier, ele faz instrumentos, o atabaque, berimbau, tudo. Inclusive, vira e mexe, ele tá lá na feira do Imbu, ele fica na feira do Imbu lá vendendo os instrumentos deles, mas ele é uma pessoa, assim, que faz teatro, faz tudo, ele viaja muito, né, faz muitas apresentações, e é um excelente ser humano ele, pessoa Com extraordinária também. Com certeza. A gente vai continuar falando sobre essas questões, né? Vamos continuar, mas aí eu vou pedir uma outra licença para você, né? Sim, Para a gente fazer o nosso estante preta, né? Para a gente poder falar as nossas outras coisas, mas a gente vai continuar essa conversa que está muito boa, está muito interessante e necessária, né? Com o Robson, né? Então, vamos lá, vamos fazer assim, né? Beleza? E aproveitar para quem beleza. está assistindo, né? Para, por favor, né? Assine o canal, né? Deixe seus comentários, né? Sabe? Ajude essa nossa questão, né? Nessa questão dessa nossa literatura negro-brasileira, que é para lá de importante, né? Essa contribuição, essas perguntas, todas essas, assim. Beleza? E esse primeiro livro, né, dessa nossa estante preta que a gente vai falar, é também de alguém importante, é o Landi Anaulé, né? Pretices e Milongas, poema. E aí eu vou ler o que a Lindalva Barbosa, né, afirma na orelha desse livro. Gostar de pensar que um livro de poema traz sempre mensagens encontradas que estão para ser decifradas para quem lê. Pretices e Milongas, esse livro do Landi, chega carregado de poemas mandingas, que torna assim uma espécie de feitiço daqueles bem feitos, que nunca sai de quem é enfeitiçado, que nunca se desfaz. Cada página folheada, um manancial polifônico de Áfricas e diásporas salta, dança, pupula, sibila, múltiplas e variadas, para seduzir para um mar de samba, candomblé, capoeiragem, pretice. Né? Esse é um livro para ler e olhar, né? Ler e dançar. Pretices e Milonga, Lande Anaulé, poemas, editora, selo editorial Organismo. O seguinte é Zumbi dos Ipês, do Marcos Fabrício Lopes da Silva, da AV Editora. Segundo Gustavo Bicalho, Marcos está em pleno crescimento, nesse livro, mostra o pleno crescimento desse autor, desse poeta. Ele atingiu um pote de uma árvore frondosa, né? Com as raízes fincadas na terra, furando o profundo asfalto de Brasília, cavando esse solo árido. O poeta soube, com o tempo, destilar a seiva líquida de um Bandeira ou de um Quintana, com a ironia do Machado de Assis, com a firmeza sucinta de um Adão Ventura, com o humor ousado do Luiz Gama. Zumbi vai nascendo aos poucos na equação para encarar uma realidade urbana que nem sempre está para ler.
Zumbi dos Ipês, de Marco Fabrício Lopes da Silva, é aprender a colher essa arte. Zumbi dos Ipês, autor Marco Fabrício Lopes da Silva, AV Editoras. Vamos lá. Por fim, dessa fieira, Landu, da Tatiana Nascimento, do Padê Editorial. Landu marcou essa autora, também brasiliense, na poesia. E essa poesia da Tatiana traz uma diversidade temática, uma riqueza semântica, de construções, neologismo, inovações, né? São uma compilação de versos escritos por Tatiana Nascimento entre 2009 e 2015, carregando uma imensa diversidade. A autora brinca com a estética do livro, colocando poemas na vertical, na horizontal, ousando e colocando até do avesso. Ao ler Lodum, como toda literatura, você precisa ler de pé, ler em prontidão e ler para ser mexido. Os versos são marcantes, carregam vários sentidos, várias profundidades. Landu, a autora Tatiana Nascimento, Padê Editorial. E é isso, né? Assine um canal, vamos lá, nos colabore. E é isso, nós estamos aqui, nesse momento aqui, voltando a conversar com Robson, né? Tendo esse aprendizado. Legal, Robson, me conte. Traz aqui. Edson Robson, traz aqui para gente. E os planos futuros? E o que nós temos pela frente, Robson? Então, eu concluí essa biografia, demorei muitos anos para escrever, mais de 20 anos, porque quando eu ia entrevistar a pessoa estava com uma idade muito avançada, não conseguia conversar, mas além dessa biografia, eu escrevi 3 livros só de poesia, desde a minha primeira poesia, porque eu fiz Senai, né, eu fiz Senai, eu fiz o curso de eletricista de manutenção, no Senai aqui de Presidente Altino, e trabalhava numa multinacional, que é a Brombovelli Corporation. Eu montava transformadores de alta potência, né, Furnas e Itaipu. Eu era novo e trabalhava nessa empresa. Então, foi o meu primeiro poema que eu escrevi foi lá nessa empresa, que eu falo da exploração do trabalho, né, da mais-valia, tudo tal. Eu já tinha uma visão interessante, né. Eh, Aí eu escrevi esses poemas que, desde o primeiro vem até hoje, né. São 3 livros, tem cerca de uns 300 poemas, mais ou menos, né. Cada livro deve ter uns 100, cada livro, poema. Aí eu escrevi essa biografia, esses 3 livros de poema e um livro só de contos só. Inclusive quem faz o prefácio, quem faz os comentários é o Liberto, né, o Liberto Solano Trindade, que é o filho de Solano Trindade. É ele, e eu não tenho verba para publicar isso, né, então aí fica difícil. Mas eu tenho esses 5 livros prontos e com o tempo eu vou publicar. Já comecei a imaginar de escrever romance, porque, na verdade, o conto serviu como um exercício para mim. Aí eu vou começar a escrever romance. Eu fiz um trabalho à parte que é interessante, porque, por exemplo, eu encontrava uma pessoa e me tornava amigo dessa pessoa. "Que você é?" "Ah, eu sou lá de Missão Velha." "Ah, eu sou de Colônia Leopoldina." "Eu sou de Feira de Santana." Aí eu escrevia um poema sobre a cidade, ou Ilhéus, por exemplo. Eu tenho poemas de 30 laudas, um poema só, Nossa, 40 laudas, 28. Então eu fazia uma homenagem para aquela cidade desse amigo meu. Então eu escrevi é trabalhoso, trabalhei, foram 15 cidades eu escrevi. Pra você ter uma ideia, a de Ilhéus tem 100 laudas, poema. E eu colocava imagens da cidade, né, eu fiz todo um levantamento, assistia vários vídeos da cidade, a história da cidade, entrava no site da prefeitura, ficava estudando tudo, onde que ela estava localizada. Esse foi um trabalho. Aí um outro trabalho que eu quero desenvolver bastante, que eu preciso treinar e eu já comecei a estudar, é cordel. Eu escrevi já um cordel, na época que eu servi o exército, e eu percebi uma série de coisas dentro do quartel. Primeiro que eu não via oficial negro, né, e as pessoas também me estranhavam, porque eles viam que eu andava com 7, 8, 9, 10 negros.
e nós todos discutindo o racismo. E os oficiais ficavam de olho já em mim, né, só olhando, né, achava que eu era comunista, que eu era alguma coisa, e nós estávamos discutindo a questão racial. Falava assim: "Ó, nós não temos oficial aqui, ó. Geralmente os oficiais são tudo branco, eles vêm para mandar em nós e, nós temos que engraxar o sapato dele, tudo". E eu começo falando nesse cordel que hierarquia sem respeito é assédio moral. Eu começo meu cordel desse jeito, né. Ele é extenso, eu não estou com ele aqui. Mas eu quero aprofundar o cordel. No cordel eu acho que é uma trilha interessante e eu gosto, né. E que até faz um resgate da minha mãe lá do Nordeste, do meu pai, que eles vêm dessa origem também. Então, o meus planos futuro é esse: continuar escrevendo, continuar lendo, continuar aprendendo, né, e sempre mantendo o pé no chão, né. Com Essa é a certeza. minha ideia. Então, eu vou pedir para você um poema agora, quero mais dois. Um poema agora, vou pedir um intervalo para a gente fazer um outro poema para finalizar essa produtiva conversa. Pode Tá ser? certo. É, Pode sim, por pode sim. favor. Eh, eu vou falar o título do poema é Fazer um Barraco. Boa. Isso é uma coisa que sempre me incomodou também, porque confusão, briga, essas coisas, discussão do casal ou mesmo de família, não acontece só nos barracos, acontece nas mansões também, nas Nos alfavitas, sobrados, né? Nos nos sobrados. sobrados. Aí eu fico doido, né. Uma outra coisa que eu preciso depois preparar é sobre essa questão de falar zumbi. Ah, zumbi, que é morto-vivo. Eu tô mudando, eu falo que é bandeirantes, né. Quando, eu falo que a pessoa é evita eu falo que é bandeirante. Eu não falo que é Boa, zumbi não, isso, é. boa, É boa. outra pa você vai ressignificando a palavra, né, você vai resgatando a palavra. Então eu escrevi isso para fazer um barraco, eu digo o seguinte: muros métricos, largos terrenos, interna avareza, pretensão fulcral, acumular riqueza, decrépitas famílias, Ibirapuera, Pacaembu, Morumbi, bairros cercados, câmeras escondidas, condomínios fechados, enlaces pactuados, sórdidos interesses sacramentados, brigas, desavenças, discórdias, castas ganâncias, intramuros preservadas, analfabetaville, Tamboré, Granja Viana, residenciais das iguais desigualdades, concentradores das rendas de poucos iguais, espalha os barracos e muitos desiguais. Quer dizer, foi uma cacetada que eu dei nesse termo aí, que eu fico louco. E, inclusive, quem me chamou a atenção para isso foi minha esposa. Porque teve uma vez que nós estávamos assistindo, eu acho que eu mesmo, inconsciente, falei negócio de barraco. Ela falou: "Mas por que barraco, tal?" Aí eu fiquei pensando, né, que ela tem razão, né. Por que barraco? Quando é a questão de pobre, do negro, é favela, aí é coisa ruim. Aí eu montei esse poema, inclusive eu chamei a atenção do Kut uma vez sobre isso. O Kut ficou olhando assim para mim, o Kut ficou olhando assim para mim, depois ele foi ver lá, porque o Kut é um mestre, é uma pessoa muito aberta, e ele estabelece um diálogo com você. Ele não tem a cabeça fechada, "Não, eu sou bam-bam-bam e tal", não, ele tem a humildade de conversar, dialogar, de ser convencido também, Não, né. E e é ele é uma uma pessoa muito inteligente, ótima conversa, é uma ótima conversa. ele é uma Tô pessoa muito inteligente, eu aprendo muito com ele. também, também. Saudade de conversar com o Cuti. É, o Kut é Saudade, um gênio para mim. com certeza. Beleza. Querido, nós estamos nesses nossos momentos finais, né? Dessa boníssima conversa, desse boníssimo aprendizado e, né, aqueles pedidos, né? Aquela sugestão para você rever aqui no canal, relembrando que a gente oferece essa conversa, a gente ofereceu para a Sueli Fernandes, que a gente já, já teve uma conversa uns 2 anos atrás muito poderosa com ela, para Romeu Evaristo, Roberto Bonifácio, um ator de Campinas poderoso, Noedi Monteiro, lá de Piracicaba, a Nilva da Silva Elias, que está por Minas, o Jorge Luiz Carvalho, que é aí de Carapicuíba, também fez teatro, várias situações, a Elia Amazonas, lá de cima, e a Clode Dias. A gente está oferecendo essas para todos essas. E é isso, querido. O Muito... Jorge Luiz, ele faleceu, né. Você sabe que ele faleceu, né. Não, não. Ele faleceu. Não é o Jorge que fazia teatro, Sim, ele fez filmes, né, então ele faleceu, é amigão meu, eu gosto dele. Ele nossa, faleceu.
Pessoa super talentosa. Também não Super, teve oportunidade. Não teve oportunidade. Ninguém investiu nele, infelizmente. ninguém investiu nele. Então a gente faz Ele esse faleceu. em memória ao Jorge. Nossa, memória ao Jorge. Muito obrigado, querido. E aí, esse último poema seu, pelo menos o último de hoje, porque a gente vai ter mais. O Edson Robson, é assim, ele me deu o prazer de participar de uma palestra minha, a gente conversou, eu, né, muito interessado nisso, e ele foi muito generoso de aceitar, assim, a gente fazer essa conversa, assim, né, e eu aprender muito sobre isso, muito mesmo. Ah, eu que aprendi muito com você lá no dia. Eu fiquei só ouvindo. Só. Opa, mas vamos ter mais. O título do poema é O Senhor da Guerra. Eu vou finalizar com ele, né? O Senhor da Guerra. 1695, Alagoas, Pernambuco, Serra da Barriga, República dos Palmares, Mocambos, Quilombolas, Zumbi, Senhor da Guerra, rufa tambores no alto da serra, oculto, surge nas eiras, ataca, pula, vence, não foge, some entre as palmeiras. Culto, patuá no peito, magia no corpo ginga, arco, flecha, capoeira, mandinga. Liberdade cintila na mente, atravessando o continente, sol que a sombria podridão vence. Esse poema é interessante que ele foi musicado. Se entrar no site do Quilomboje, consegue baixar. Foi musicado. O Quilomboje musicou esse poema, não só o meu, mas de outros autores. Tem vários lá e dá para fazer download, né? Interessante. Beleza, vai estar aqui nos comentários também esse site, vou colocar nos comentários. Edson, muito obrigado, querido. Agradeço muito sua gentileza, sua Eu que disponibilidade. agradeço. Eu que Vamos, agradeço. né? E espero que aquela coisa conte comigo. Vamos lá. Vamos fazer umas coisas juntos É. assim. E onde puder ajudar ou atrapalhar pouco, estamos aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só podia ser numa quarta-feira, né? Que é do meu orixá. Com Aô, certeza. Cabecilhe, Xangô. Oba, oba. E é isso. Agradeço a todos e todas. Muito obrigado. Assine o canal, sabe? Divulga muito essa conversa. Até, Tá querido. certo. Um Tchau. abraço. Axé. Tchau.